Queridos, Jesus, quando estava sobre o mar, quando ele vinha por cima do mar, das águas, e ele avistou um barco, e nesse barco estava Pedro e alguns homens ao lado, estava ao lado de Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro viu aquilo, os homens viram aquele homem que estava vindo sobre o mar. Quando ele vinha sobre o mar, sobre as águas, uns disseram que era um fantasma. Pensavam que era um fantasma porque nunca tinha visto uma coisa daquela. Na noite seguinte, na madrugada seguinte, eles se espantaram porque viram o homem andando sobre o mar, sobre as águas. E quando Pedro resolveu a tomar a atitude de chegar e percebeu que era Jesus, e quando Pedro tomou a atitude para ir até Jesus, ele teve que sair do barco para poder ir até Jesus. Lembra que quando ele foi sobre as águas, Pedro, no momento que ele foi sobre as águas, ele deu 5 passos andando em cima das águas. Pedro, andando em cima das águas, deu 5 passos. Só que teve um probleminha. Você lembra que ele estava se afundando sobre as águas? Você lembra que Pedro ele ficou afundando sobre as águas? E ele deu esses 5 passos. Porque desses 5 passos que Pedro estava dando nas águas, e ele não afundou, porque ele estava olhando para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus, o foco de Pedro olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Pedro não afundava, porque ele estava olhando para Jesus. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, quando ele viu as águas, ele teve medo e se afundou. O que é, missionário, que você não está entendendo? Que palavra é essa que você está dando? Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, compartilhe se você quiser e mande para o seu próximo. O foco desta mensagem é que Pedro, ele saiu do foco de Jesus. Deixou de olhar para Jesus. Quando ele viu as águas, ele se afundou. O medo tomou de conta da sua vida. O medo tomou de conta da sua vida. E Pedro se afundou. E quando Pedro se afundou, ele tirou o seu foco de Jesus. Não tira o seu foco de Jesus. Porque o medo vai querer tomar de conta de você. O medo vai querer tentar afastar você de Deus. Sabe o que é o problema que está acontecendo? É que muitas vezes quando nós saímos, a pessoa quer sair da presença de Deus e o medo toma de conta, é porque nós não estava em foco com Jesus. Fica atento em Jesus. Fica atento em Jesus. Não saia do foco de Jesus. Não perca a sua fé. Pedro se afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. Pedro se afundou porque ele saiu do foco de Jesus. Porque se ele continuasse olhando para Jesus, eu tenho certeza disso, ele iria até Jesus, andava sobre as águas. O segredo é olhar para Jesus, que você não vê nenhum problema ao seu lado. O segredo é manter foco em Jesus. Tenha foco com Jesus. Não saia da posição.
Porque Pedro, ele saiu do foco de Jesus, por isso que ele afundou. A sua fé não era mais a mesma, mas como Jesus, por misericórdia, chegou até Pedro, punhou a sua mão, deu a sua mão para Pedro, Pedro ficou com medo quando ele se afundou e disse: Jesus, me socorre. E o medo faz você sair da presença de Deus. O medo faz você se afastar de Deus. Então vence esse medo. Para você vencer esse medo, é preciso você manter foco com Jesus. Mantém foco com Jesus.